bem-vindos. Hoje a gente tem um material bem interessante para conversar. Vamos falar sobre o sábado, mas olhando por um ângulo específico, né? De como ele é apresentado numa fonte, um sermão sobre Êxodo 20, como expressão de santidade e amor. Nosso objetivo aqui é tentar entender a visão dessa fonte. Por que o tempo, sabe? E não outra coisa, que foi santificado primeiro, segundo eles. Isso. A fonte começa justamente aí, nessa diferença. Porque, veja bem, muitas religiões focam em objetos sagrados, né? Ou lugares. Peregrinação e tudo mais. Exato. Ou até em pessoas especiais, o que pode gerar desigualdade. Mas a narrativa bíblica, lá em Gênesis mesmo, teria inovado ao santificar um período, o sábado. E por que o tempo seria tão diferente, então? A análise sugere que o tempo tem características únicas. Primeiro, ele é imaterial. Ninguém pode guardar o tempo numa caixa, né? Ou fazer um ídolo dele. Faz sentido. E ele é totalmente democrático, digamos assim. Universal. Atinge todo mundo igual, não importa onde a pessoa esteja. E a questão da igualdade na distribuição também, né? As mesmas 24 horas para todos. Isso. Rico, pobre, todo mundo recebe a mesma medida. Então, para essa fonte, santificar o tempo seria como um antídoto divino contra o materialismo, as barreiras de lugar, as hierarquias entre pessoas. É uma ideia forte, né? Um sagrado que não se compra, que não se controla. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a análise vai além e conecta tempo com vida. Ela bate de frente com o acreditado, né? Tempo é dinheiro. Totalmente contra. A fonte diz o contrário. Cita até um texto bíblico, 1 Timóteo, que fala que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Para dizer que o sábado valoriza o que o dinheiro não compra: a vida, os relacionamentos, o ser mais que o ter. Precisamente. E isso é bem explorado na parte que o texto chama de tempo para amar a vida. A base é um mandamento mesmo. Não farás trabalho algum. Êxodo 20:10. Isso. Aí a fonte liga isso com a história do Egito. Lá, o valor da pessoa era quantos tijolos você fazia. Era produção pura. Uma lógica bem utilitarista. Exato. Então, o sábado seria um lembrete semanal. Olha, você foi liberto disso. Seu valor não está no que você produz, mas no amor de quem te libertou. É uma ideia de dignidade que não depende da sua utilidade econômica. E a fonte critica essa coisa de trabalhar sem parar? Critica forte. Sugere que é quase uma escravidão moderna voluntária. Uma submissão a um sistema que só pensa em dinheiro. A cultura do burnout, né? Que a gente vê tanto hoje. Pois é. E o sábado, nessa visão, seria a inversão total disso. 6 dias, ok, a gente corre atrás para sobreviver. Mas no sétimo, o convite é para viver e para conviver. Mudar a chave, então. De subsistência para existência plena. Exatamente. Celebrar a vida, nutrir a alma, os laços. A fonte até usa uma metáfora interessante, o sábado, como vacina. Vacina contra o quê? Contra o vício em trabalho, o workaholism. E contra aquela mania de achar que a gente só vale pelo dinheiro que ganha ou pelo que produz. Parar de trabalhar nesse dia não seria preguiça. Seria um ato de fé. Fé? Como assim fé? Fé e confiança. A ideia é que, parando, você demonstra que confia em Deus para cuidar das coisas, sabe? Que não é você que segura o mundo nas costas. É um exercício de humildade, de dependência. Entendi. A fonte até cita um rabino, Abraham Heschel. Algo como, 6 dias a gente tenta dominar o mundo, no sétimo, a gente tenta dominar a si mesmo. É virar o foco para dentro. Isso. Conecta com outra parte importante da análise, né? Aqui fala sobre um amor que dignifica. O foco não é só descansar, mas quem descansa? Sim. A lista lá em Êxodo é surpreendente. Não é só para o dono da casa. É verdade. Diz, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva... Nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. É muita gente. E a análise pega esse detalhe. Conta as categorias. São 7. E o número 7, né? Sempre com aquele peso simbólico de algo completo, total. A fonte até busca reforço nisso citando Ellen White, para dizer que o 7 ali significa... Totalidade. Plenitude. Exato.
que a intenção era incluir todo mundo, sem exceção, mente falando. Olha, a fonte argumenta que foi algo revolucionário, que talvez tenha sido a primeira vez que direitos humanos, direitos sociais foram colocados de forma tão clara numa lei antiga, porque colocava todo mundo no mesmo barco, sabe? Pais, filhos, patrões, empregados, homens, mulheres, nativos, estrangeiros. Nivelava todo mundo no dia do descanso. Isso. Como se dissesse, nesse dia, diante de Deus, a hierarquia social não vale. Todo mundo tem direito à mesma pausa, ao mesmo reconhecimento de valor, que não é só utilitário. E a parte dos animais é fascinante. O texto fala que seria a primeira lei na história ditada em benefício dos animais. Pensar nisso como um precursor do bem-estar animal. É um ponto forte que a fonte destaca sim. Mostra o alcance desse cuidado. E essa ideia de cuidado amplo leva direto para outra seção, o amor tridimensional. Amor tridimensional? O que seria isso? A fonte faz uma ponte entre o sábado e aquela resposta de Jesus sobre os maiores mandamentos, sabe? Amar a Deus, amar ao próximo. E amar a si mesmo. Exatamente. A análise diz que essas 3 direções do amor, para cima, Deus, para dentro, si mesmo, e para os lados, próximo, estão todas ali no mandamento do sábado, de Êxodo. Interessante. Como eles veem isso no texto? Pontam direto para as palavras. O amor a Deus. Tá claro no o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. É dedicar o dia a Ele. O amor a si mesmo. Tá no não farás trabalho algum, nem tu. É cuidar de si, respeitar os próprios limites. É um autocuidado essencial. E o amor ao próximo. Tá na lista toda que vem depois. Os filhos, os servos, os animais, os estrangeiros. É estender esse descanso, esse bem-estar para todos ao redor. Faz sentido a divisão. E tem mais. A fonte ainda conecta essas 3 dimensões do amor com os 3 verbos que Gênesis usa para descrever o que Deus fez no 7º dia. Ele descansou, abençoou e santificou. E qual seria a ligação? A interpretação é: amar a Deus no sábado é santificar o dia para Ele. Amar ao próximo é abençoar os outros com essa pausa, com essa paz. E amar a si mesmo é descansar de verdade, se permitir essa restauração. Nossa, que visão integrada. Então, guardar o sábado, por essa ótica, seria um ato de amor completo, não só um dever para com Deus. Exatamente. Muda o foco de obrigação para relacionamento, para amor. Isso casa com outra ideia que a fonte traz, fazendo o que Deus fez primeiro. Qual a analogia aí? É bem simples, na verdade. Crianças imitando os pais. Elas aprendem observando, copiando os gestos, as atitudes, porque admiram e querem ser como eles. Aplicando ao sábado, a gente descansa, abençoa, santifica, porque Deus fez isso primeiro. Como uma imitação filial. Isso mesmo. Seria reconhecer nossa condição, né, de criaturas, mas também um desejo de espelhar o Criador. Tipo um filho seguindo os passos do pai. Não por imposição, mas por amor, por conexão. Guardar o sábado seria dizer, quero ser mais como você. Traz uma dimensão mais afetiva para a prática, né? E falando em resultados em bênçãos, a fonte entra num campo bem concreto, com dados e tudo. Sim, na parte 1 de abençoado, uma vida abençoada. Aqui eles citam uma pesquisa do Dan Buettner, aquele pesquisador das Blue Zones, sobre os adventistas do 7º dia lá de Loma Linda, na Califórnia. Ah, sim. Os adventistas são conhecidos por guardar o sábado e ter um estilo de vida saudável. Exato. E a pesquisa, segundo a fonte, mostrou que eles vivem, em média, uns 11 anos a mais que o resto da população americana. É bastante coisa. 11 anos? Nossa. E como a fonte amarra isso com o sábado? Aí vem um cálculo, no mínimo curioso. A fonte pega a expectativa de vida média da época, 77 anos, calcula quantos dias isso dá, uns 28 mil, e divide por 7 para ver quantos sábados a pessoa viveria. Dá mais ou menos 4 mil sábados. Ok. E aí vem o pulo do gato. Esses 4 mil e poucos dias do sábado, se você transformar em anos, dá exatamente 11 anos. Não acredito. A mesma diferença da pesquisa. Que coincidência. Impressionante, né? A interpretação que a fonte dá para isso é quase poética. Como se fosse Deus dizendo, olha, cada dia que você separa para mim,
eu te devolvo em mais tempo de vida. Que forte isso. A mensagem é seguir a Deus, incluindo o descanso do sábado, que, claro, em Loma Linda vem junto com dieta, comunidade, etc., não traz prejuízo, traz bênção. Citam até 1 João 5,3 que os mandamentos não são pesados. É para mostrar que obediência e benefício andam juntos, nessa visão. É uma forma de mostrar que a prática religiosa pode ter reflexos bem palpáveis, né? A fonte dá dicas práticas também, certo? Dá sim, rapidinho. Fala sobre se preparar antes, parar o trabalho antes do pôr do sol de sexta, ter um momento em família ou pessoal, de culto, leitura, oração, buscar comunhão com outros, fazer atividades que conectem com Deus e que restaurem mesmo, coisas para tornar o dia especial com alegria. E a conclusão, eles falam da polêmica em torno do sábado? Falam sim. Reconhecem que o 4º mandamento é, talvez, o mais debatido dos 10, que até dentro do cristianismo há muita discussão sobre ele. E por que seria tão polêmico, segundo eles? A fonte sugere que é pela importância e pelo tamanho dele no texto bíblico. Dizem que ocupam os 30% dos 10 mandamentos ali em Êxodo. Por ser tão detalhado, tão central, teria virado um alvo principal do que eles chamam de inimigo de Deus, um ponto focal de ataque, de oposição. Mas a visão final que eles reforçam é: o sábado é prova do amor de Deus que dá descanso, dignidade, conexão. E guardar o sábado seria a nossa resposta de amor e gratidão a ele. Termina com um convite à reflexão para quem quer viver isso. Então, resumindo o que a gente viu dessa fonte, saem umas ideias bem fortes, né? Primeiro, essa coisa de santificar o tempo ser algo diferente, democrático, que protege do materialismo. Isso. E depois o sábado como afirmação do valor da vida acima da produção. Das relações humanas. E aquela dimensão de dignidade para todos, né? Incluindo os mais vulneráveis, até os animais. E o amor tridimensional. Deus, próximo e a gente mesmo. Exato. O ponto central da análise é mostrar o sábado não como um peso, mas como um presente, um ato de amor mútuo, uma chance de imitar a Deus, de se restaurar e talvez até, como a fonte sugere com a pesquisa, colher benefícios de saúde e longevidade. E claro, eles reconhecem a controvérsia dando uma explicação teológica para ela. E fica uma reflexão para a gente, né? Inspirado por essa conversa toda. A fonte fala muito dessa diferença entre sobreviver e viver com viver, e de parar como ato de fé num mundo que não para. A pergunta que fica é, independentemente da fé de cada um, o que significa hoje, na prática, santificar o tempo? Como essa ideia de ter um tempo dedicado não à produção, mas à conexão com o sagrado, com os outros, com a gente mesmo, como isso bate de frente ou dialoga com a nossa vida corrida? O que significa de verdade resistir a essa pressão por produtividade e escolher viver um pouco mais, em vez de só sobreviver? Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.